Candidato, voltando a falar então das reformas, né? A gente acompanha duas grandes reformas que foram prometidas pelo governo, pelo presidente Bolsonaro em campanha, que é a reforma tributária e a reforma administrativa. E eu queria ouvir do senhor qual é a mais urgente, né? E como o senhor vê as propostas que já foram apresentadas. A tributária, ela tem sido muito criticada pelo fatiamento, enfim, por não integrar de uma forma ampla. A gente queria ouvir um pouquinho o senhor sobre isso. Então, o ideal era a gente definir primeiro a reforma administrativa para definir o tamanho do Estado que nós queremos, o que a sociedade quer. Queremos um Estado maior para que tenha mais atendimentos, mais serviço à população. Queremos um Estado menor para que tenha menos servidores, menos gastos e, com isso, menos impostos. Não dá para ter, por exemplo, a gente querer menos impostos e mais serviços. Essa equação tem que ser feita com as variáveis, e as variáveis não mentem, né? E não tem como você fazer milagre. A matemática ela é bem exata. Então, o que ocorre? Eu tenho visto muita gente já vão fazer reforma administrativa, e aí começam demonizando o servidor público. Eu digo, gente, servidor público ele tem mais ou menos de acordo com a demanda de serviços. Se você for ver pelo tanto de serviços que o Brasil oferece hoje, muitas categorias estão com déficit de servidores. Se você for pegar, por exemplo, a categoria de peritos do INSS, muitos locais do Brasil não tem perito, precisa de mais. Então, agora, se a gente for fazer a reforma tributária primeiro, e parece que vai fazer isso, eu penso que vai ficar um pouco... Como é que vai ficar isso? Você define primeiro a reforma tributária e aí como é que você vai fazer lá na frente a reforma administrativa? E se a reforma administrativa ficar maior do que a reforma tributária está permitindo, né? Eu tenho dito isso lá. Gente, primeiro a administrativa, mas pelo que estou vendo, a primeira da fila vai ser a tributária, e o que está se discutindo também muito é tornar a vida das empresas que querem gerar emprego mais facilitada, com uma legislação menos complicada do que essa, porque nós temos um cipual, cada estado é uma coisa, no estado mesmo a insegurança jurídica é muito grande, que a pessoa vai de manhã cedo, tem uma legislação, vai à tarde, já tem outra. Então, essas mudanças todas vão ser discutidas. Tem pontos polêmicos, por exemplo, uma coisa que eu já falei que não aceito de jeito nenhum e vou fazer coro com outros estados, que nem Mato Grosso, que eles querem fazer uma coisa baseada na tributação de consumo. Eu já disse que não dá para a gente ser a locomotiva do país e eles tirarem o combustível dessa locomotiva. Nós produzimos energia, vai tributar no consumo lá. A mineração vai tributar no... Quer dizer, basta a Lei Candir que a gente já tem um desfalque grande na nossa arrecadação. Então, é isso que vamos discutir ali. A gente sabe que farinha pouca, meu pirão primeiro, e a bancada vai ter que estar muito atenta para não deixar Mato Grosso ficar para trás nessa hora. Além das reformas, né, que são fundamentais, até politicamente nesse momento, a gente fala muito do que fazer no pós-pandemia. Milhares de pessoas ficaram em situação de miserabilidade, né? Como salvar essas famílias? O que o senhor defende como proposta para retomar a economia e ajudar as pessoas? Olha, um ponto muito importante que você tocou. As decisões de muitos prefeitos e muitos governadores foi não olhar para a economia. O presidente sempre disse, gente, vamos olhar para os dois lados, senão a pessoa não morre de Covid e vai acabar morrendo de fome. Nós votamos o auxílio emergencial, mas só nesses 4 meses aí até dezembro, né? Esse período até dezembro, já vai para 621 bilhões. É um rombo que jamais visto. E o país não tem mais como continuar pagando o auxílio emergencial. Mas a gente sabe que ao terminar o auxílio emergencial,
mais de 20 milhões de brasileiros vão ficar aí sem emprego e à mercê da própria sorte. Então, é preciso alguma coisa para que essas pessoas não morram de fome. E é onde se está tentando achar uma fonte de custeio para o Renda Cidadã, ou Renda Brasil, como queiram. Eu sugeri, no café da manhã que tivemos com o presidente a semana passada, fazer o seguinte, aliás, semana atrasada, de fazer da seguinte forma: você gerar receita, porque não dá para criar mais imposto. Ninguém aguenta mais. Aqui em Mato Grosso, o governador, em alguns produtos, já aumentou nessa reforma tributária dele em 50%. Então, o brasileiro já está com... A gente já fez quase uma guerra por causa do quinto português. Hoje a gente já está pagando quase a metade, quase. Então, nessa retomada aí, eu tenho defendido principalmente, falei, presidente, se o senhor fizer a reforma ou a regularização fundiária, o senhor vai ver o milagre que vai acontecer na economia. A gente vai dobrar a arrecadação, porque eu falei, Mato Grosso, por exemplo, várias pequenas propriedades, o cara vai pegar um investimento, vai investir na sua propriedade, vai gerar emprego e tudo mais. Outro ponto importante é a gente tornar o ambiente mais amigável para as empresas gerarem empregos. Hoje, quem quer gerar um emprego, ele paga um salário para o funcionário e outro para o governo. Isso tem que acabar. Não dá para fazer assim, porque você está matando a galinha dos ovos de ouro. Então, é preciso acabar com isso que só tem no Brasil, essa oneração da folha de pagamento. Desonerar a folha de pagamento, porque aí a coisa fica menos pesada para as empresas. Então, o que precisa fazer, nós temos agora, não tem como aumentar imposto, nós temos que fritar o porco na própria banha. Então, eu tenho me preocupado muito, tenho dito, nesse momento da retomada do Brasil, o Mato Grosso tem que arrancar junto e não pode ficar para trás. Por isso a minha preocupação com o Estado, para que ele não fique para trás nesse momento.